Um paciente hipertenso iniciou o uso de hidroclorotiazida. Isso demanda atenção ao surgimento de possíveis efeitos colaterais, com exceção de: letra A, resistência insulínica, letra B, hipercolesterolemia, letra C, acidose metabólica e letra D, hipocalemia. Então esse é um tipo clássico de questão sobre o tratamento da hipertensão arterial. Isso não acontece só com a hipertensão arterial, isso vai aparecer também em questões sobre o tratamento do diabetes, vai aparecer sobre o tratamento da asma, vai aparecer sobre o tratamento de diversas condições, especialmente essas doenças mais comuns. Ao invés da banca cobrar o manejo da doença, qual que é o alvo pressórico, qual que é o alvo glicêmico, a banca vai querer saber quais são os efeitos colaterais e, nesse caso, na verdade, a banca da SES do Rio de Janeiro quer saber, dentre esses possíveis efeitos ali citados, qual desses não é um efeito associado à hidroclorotiazida. Você precisa dominar as principais contraindicações, os principais efeitos adversos das classes, especialmente daquelas 4 classes de primeira linha dos antihipertensivos. Nesse caso, vamos dar uma olhada de opção por opção para a gente comentar o que está ou não relacionado à hidroclorotiazida. Começando pelas duas primeiras, a resistência insulínica e a hipercolesterolemia são 2 efeitos adversos que estão sim associados à hidroclorotiazida. São efeitos importantes, então o paciente que faz uso de hidroclorotiazida, ele tem um risco maior de resistência insulínica, tem um risco maior de descontrole glicêmico e também de hipercolesterolemia. E aí, só para não deixar de falar, um ponto importante, especialmente ali da letra A, que é a resistência insulínica, os beta-bloqueadores também podem ter esse efeito. Então, os beta-bloqueadores, eles também têm como efeito adverso, em uma minoria dos casos, né, em alguns casos, de gerar um aumento de resistência à insulina. Por isso, existe sempre uma preocupação com a associação entre a hidroclorotiazida, entre os diuréticos tiazídicos e os beta-bloqueadores. Claro que essa preocupação era muito maior quando os beta-bloqueadores eram considerados uma classe de primeira linha no tratamento da hipertensão arterial, mas de vez em quando a gente vai usar o beta-bloqueador e a gente tem que ficar de olho, inclusive nos enunciados de prova de residência médica. Então a resistência à insulina não é só um efeito adverso dos diuréticos tiazídicos, também é um efeito adverso dos beta-bloqueadores. Agora falamos da letra A, da letra B, vamos pular por enquanto a letra C e vamos para a letra D, que fala em hipocalemia, um ponto muito importante. As alterações na concentração de potássio no sangue são alterações que as bancas de residência médica adoram cobrar. Sabe por quê? Porque existem classes de antihipertensivo que aumentam a concentração, causam hipercalemia, e existem outras, como os diuréticos tiazídicos, que reduzem a concentração de potássio no sangue, que causam hipocalemia. Os diuréticos tiazídicos são uma causa importantíssima de hipocalemia, é um dos principais efeitos adversos associado a essa classe de medicações, e o mais importante, além de saber que os diuréticos tiazídicos causam hipocalemia, e aí não são só os diuréticos tiazídicos, também os diuréticos de alça, a famosa furosemida também pode causar hipocalemia. Além disso, é fundamental você saber que tanto os inibidores de ECA quanto os BRA, os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, podem causar exatamente o oposto, que é a hipercalemia. Então, quando a gente bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente sabe que uma das principais funções da aldosterona no nosso organismo é reabsorver sódio em troca de potássio. Um excesso de aldosterona vai ter um excesso de reabsorção de sódio para o nosso organismo e também um excesso de excreção de potássio. Então, quando a gente tem uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tende a ter uma hipocalemia. Então, claro, se os inibidores de ECA e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, eles bloqueiam esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles obviamente podem causar, estão associados à hiperpotassemia, à hipercalemia. Então, isso é muito importante, memorize isso. Pode parecer difícil de você memorizar, mas vai ser muito melhor se você entender. Você precisa entender como o sistema renina-angiotensina-aldosterona age no nosso corpo e daí vai ser muito fácil você memorizar quais serão os efeitos do bloqueio desse sistema. Se a aldosterona joga potássio para fora, ao bloquear a aldosterona, ao bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós tendemos a ter um acúmulo de potássio no corpo. Ao contrário dos tiazídicos, os IECA e os BRA, eles podem causar hipercalemia. De qualquer jeito, voltando para a questão, a hipocalemia é sim um efeito adverso muito importante
dos diuréticos tiazídicos, por isso a gente vai ficar com a letra C. A letra C fala em acidose metabólica e, na verdade, tanto os diuréticos tiazídicos quanto os diuréticos de alça, eles são famosos por poderem causar uma alcalose metabólica. Porque quando a gente tem um excesso quando a gente faz uso de diurético, a gente excreta mais volume. Então a gente tem uma depressão, uma redução do nosso volume sanguíneo, do nosso volume corporal. Quando a gente tem uma diminuição do volume sanguíneo, a tendência é ter um excesso, uma hiperativação exatamente do mesmo sistema que a gente falou sobre a hipocalemia, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembra que eu falei que uma das principais funções da aldosterona no nosso corpo é reabsorver sódio em troca de potássio? Então, outra função importantíssima é causar uma excreção de íons H+. Então, a gente tende a ter uma excreção de íons H+. E, claro, a gente sabe, quando reduz o volume corporal, existe essa hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O diurético tiazídico, ao causar uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele aumenta também a excreção de íons H+. E essa excreção de íons H+, a urina fica mais ácida, o corpo fica mais básico, fica mais alcalino. Por isso a gente tem uma tendência, com o uso de diuréticos, de ter uma alcalose metabólica e não uma acidose metabólica. E aí é importante para várias outras questões. Qualquer causa de depressão de volume, então se o paciente tem, por exemplo, vômitos fortes, quando o paciente está desidratado, isso vai tender a causar essa hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e com isso vai aumentar a excreção de H+. Ou seja, qualquer causa de desidratação, qualquer causa de redução do volume corporal tende a causar uma alcalose metabólica. Claro que se essa redução do volume corporal for muito grave, a gente pode ter a produção de ácido lático e começar a ter uma acidose metabólica. Mas se não for grave o suficiente para causar essa hipoperfusão tecidual, aí sim a tendência é ser uma alcalose metabólica, assim como acontece com o uso de diuréticos, tanto diuréticos tiazídicos quanto diuréticos de alça. Por isso a resposta, sem dúvida nenhuma, é a letra C.